Olá, boa noite. Muito boa noite a todos que estão conosco, aguardando essa live. Uma grande expectativa, como eu. Uma semana assim de muita correria, mas graças a Deus conseguimos estar aqui. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena esses momentos que nós estaremos ouvindo mais um testemunho transformador. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui no canal Fé e Política com uma história de milagre, uma história de superação. A gente vai ouvir coisas aqui que só Jesus pode fazer, que apenas Ele pode realizar. Aí eu já vou pedir para você que está aqui com a gente, vai interagindo conosco aí no chat, deixa aí a tua curtida, já compartilha nos grupos, chama as pessoas para estarem aqui conosco também, participando e tendo as suas vidas edificadas. A minha convidada já está aqui, que é a Miriam Froza, é um prazer enorme tê-la conosco. E antes que ela fale, se manifeste, eu gostaria de te convidar para a gente orar, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai, eu só tenho que bendizer ao teu nome por nos permitir estarmos aqui, ó Deus, através dessa rede social. Eu te dou graças, ó Pai, por essa plataforma que tem um alcance internacional, que o Senhor possa alcançar os corações que precisam ouvir o testemunho da Miriam, que precisam, ó Deus, aprender de Ti, serem fortalecidos na sua fé e tomarem, ó Deus, uma decisão que mudará toda a sua história. Assim como o Senhor foi com a Miriam, como o Senhor tem sido conosco, que o Senhor possa cumprir o teu propósito através dessa live e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Miriam, seja muito bem-vinda. Eu quero ler um texto aqui do profeta Jeremias, tá bom? Nessa introdução. E já já eu quero que você também se apresente, né? Você já é a segunda vez que você está aqui no canal. A gente fez Estou uma ficando live famosa. juntas. Nossa, que live abençoada aquela! E eu tenho certeza que tem mais, né, pessoas assim curiosas, né, para conhecer melhor e mais aprofundadamente a tua história. E é por isso que a gente está tendo esse momento aqui, para poder te ouvir melhor. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 11, 12 e 13, diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, e isso é Deus falando. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me clamar, vão me chamar, vão orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, Deus ele mostra aqui na sua palavra que ele não é um ser distante, mas é alguém que deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com a sua criação, que somos nós. E ele nos diz na sua palavra que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos, nós o achamos. E tudo que nós temos experimentado de milagre na nossa vida é fruto dessa benevolência da parte de Deus, de buscá-lo de todo o nosso coração. Então, sem mais delongas, vamos ouvir aqui você, Miriam. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu quero perguntar para o pessoal, quero que eles digam aqui se está tudo bem aqui com o áudio, se estão nos ouvindo bem. Vou tentar acompanhar aqui pela internet. Mas, Miriam, dá o seu oi aí para o pessoal. Diga então de onde que você fala. Só é que eu estou meio perdida aqui também. Peraí, só um minuto. Então, tá bom. Eu que agradeço, Adelaine, o convite. É honroso estar aqui falando com vocês, estreitando relacionamentos, amizade e trocando experiências, né? Que o nosso desejo em tudo é para Ele, tudo é por Ele e para Ele. E tudo é para glorificar o nome de Deus, né? A gente não tem outro sonho na vida
Depois de um certo tempo, a gente não pensa mais nada para nós, a gente só pensa para Deus, né? Então, é por isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus através da nossa vida. Amém? Que bênção, que bênção. E hoje, né, uma mulher, porque quando nós começamos essa série de testemunhos transformadores, nós tivemos aqui o Mike, né, contando a história dele. O Mike era um andarilho, né, um rapaz que se envolveu no mundo das drogas, né, da criminalidade, e se tornou um travesti também. Não é? Então, assim, a história do Mike é uma história linda de milagre, está aqui no canal. Convido a vocês a assistirem, né? Tivemos também o evangelista Helder, e é impressionante também tudo que Deus fez na vida do Helder, que com 14 anos já era um travesti. Então, assim, né, um menino que foi. Tudo na vida dele foi muito precoce. Eu até brinquei com ele que ele aparentava ter 16 anos, Miriam. Então, assim, eu fiquei tentando entender, né, em qual momento da vida dele, né, que ele se descobriu homossexual e de repente se torna um travesti. Mas é uma história assim de envolvimento com o espiritismo, e onde ele precisou passar por muitas curas, processo de libertação, teve que cair endemoniado muitas vezes, não é, para ser o garoto transformado, pai de família, né? Tem uma família linda e uma família de milagre. Então hoje aprove a Deus que você, Miriam, estivesse aqui, não é, abrilhantando o nosso canal e contando a tua história como mulher. A gente estava conversando antes de entrar aqui que hoje em dia uma mulher se assumir lésbica, ela recebe aplausos, não é? Mas há 20, 30, 40 anos atrás era muito diferente. Era muita pressão da sociedade, da família, era uma loucura. Então, sim, você tinha que ter muita coragem. Então, eu tive a oportunidade, o prazer de te conhecer pessoalmente aqui em Brasília, não é? E você é uma mulher, né? Você é feminina, né? Então, assim, a gente olhando não imagina, né, que você teve um passado no homossexualismo, como, né, no lesbianismo. Mas eu queria, Miriam, que você... Vamos começar do começo, né? Eu gosto que a gente vá lá no início de tudo. Como foi a criação que você recebeu dos teus pais? Você foi criada com mãe, com pai? Você tinha uma família estruturada? Como que foi o teu relacionamento? Conta pra gente como foi a tua infância. A minha infância não foi nada legal, não, porque minha mãe, ela foi embora de casa, eu tinha 7 anos de idade. E ela foi embora de casa, pegou eu e minha irmã e deixou na casa dos meus avós. Uma cidade 20 quilômetros aqui, pertinho de nós. Mas aos 7 anos de idade, o que uma criança pode fazer por si própria, não pode fazer por nada, não entendia nada que estava acontecendo, eu só escutava nos corredores familiares. A Rosa foi embora, e pegou as meninas e foi embora, e não sei o quê. E nessa história toda, eu ficava na casa de avós, de tios, na casa dos avós maternos, na casa dos avós paternos. E numa brincadeira dessa, uma tia minha fica viúva na sua cidade, e meu drama é o meu segundo drama, porque o primeiro drama foi ficar sem a minha mãe. O segundo drama foi quando essa minha tia veio do interior, porque ela enviuvou, aí ela pegou os seus enteados e uma filha legítima e veio para minha cidade se juntar com a família, porque ela estava viúva, ela ficou, e ela trouxe com ela na bagagem, acho que 5 enteados, e um desses era um moço de 18 anos e ele me estuprou. Então, com 7 anos de idade, ele abusava de mim, nos banheiros da família, nos banheiros da casa da minha avó, eu não sei dizer, eu fugia dele. Quando ele chegava, eu gelava, eu suava frio, mas quando eu via, eu estava na mão dele. Era um predador mesmo, assim, um belo de um predador. E eu corria dele, mas me via na mão dele. Então, e eu sofria ali aquele abuso. Quando eu sofri aquele abuso, ali a minha cabeça já começou a dar um nó. Então, aí eu comecei a desenvolver
um monte de coisa. Eu comecei a ser uma criança problemática, a ter dificuldade de desenvolvimento escolar, comecei a roubar, comecei a pôr fogo nas coisas, né? Chama pirofagia, né? Esse tipo de transtorno, né? Pessoas que... E comecei a ficar assim... E ficar muito sexuada, né? Porque aí eu comecei a fazer com as crianças aquilo que faziam comigo. Então, na escola, eu ficava também bulinando nas crianças, né? É bem típico de uma criança que está em transtorno. Eu comecei a ter sentimentos de muita inveja, né? Eu tinha inveja das crianças. Enfim, a minha família aí não começou a dar conta de mim, porque me levaram até para fazer encefalograma na cabeça para ver se eu tinha algum problema, porque as coisas que eu fazia eram simplesmente absurdas, né? Mas em algum momento você confidenciou esse fato para alguém? Não, porque o ambiente familiar, primeiro que eu estou falando de 1970. Então, naquela época, não se falava de conselho tutelar, de criança com problemas, não tinha um olhar para uma criança como tem hoje. Hoje, uma criança ela dá sinais diferentes e todo mundo já cai em cima dela para saber o que está se passando com ela. Mas na minha época isso não existia. Os algozes. Você se sentiu culpada? Houve Então, você um sentimento de culpa? culpa, vergonha, e aí por conta disso eu começava a fazer um monte de traquinagem, né? Porque como eu sentia culpa, eu sentia vergonha, aí para sufocar tudo isso, eu fiquei traquina. Eu fiquei uma menina traquina, traquina mesmo, traquina, insuportável. Terror. Já viu uma criança terror? Eu virei uma, eu virei uma criança terror, né? E ninguém aguentava com a minha vida. E Porque o que acontece? teve um outro episódio também que piorou muito. Um tarado também passou por mim na rua e eu estava indo da minha casa para a casa da minha tia, que era assim, 2 quarteirões distante, e aquele moço me abordou na rua e ele falou: Ei, menina, não sei o quê, onde que é tal coisa? Eu parei assim e falei: Ah, é ali, não sei o quê. E de repente ele olhou para mim com aquela cara, uma cara estranha, esquisita, e aí eu, sem entender o que estava acontecendo, aí eu falei. Aí quando eu olhei assim para baixo, assim, ele estava com os órgãos genitais para fora, né? Estava numa bicicleta e era perto de uma igreja católica. Certamente ele ia me encurralar ali, ia talvez me estuprar ali, né? A ideia já devia ser essa. Aí eu lembro que eu cheguei na minha tia e, a minha tia falou: Ei, menina, que é isso? Você tá branca que nem um papel? Você não tem cor na boca? O que aconteceu? Eu fiquei envergonhada e falei: Hã? Não, não sei, eu tô branca. E eu fiquei assim, porque criança não sabe lidar com essas questões, né? Então eu neguei, eu não soube pedir ajuda e nem soube dizer para ela o que me aconteceu. Eu me envergonhei e neguei. E aí acumulou mais um trauma aí para minha coleção, né? Então aí eu comecei a dar muito trabalho para minha família e atravessei uma infância totalmente fora de controle, mesmo, em todos os aspectos. É incrível como que o abuso ele traz a sexualização, não é? A mente parece, a pureza e a infância desaparece. É roubada, a mente se abre, não é, para a adultização mesmo. A minha inocência foi roubada. E então aí eu ia na escola, eu mexia, eu abaixava a minha calcinha para os meninos no banheiro. Uhum. E aí você começa a ficar aquela menina, aquela aluna indesejável, insuportável, que o professor não quer. Aí você começa a virar aquela criança problema, né? É a criança problema.
Ela é problema no bairro, na igreja, na escola, em tudo. Ela é criança problema. A Neide Lunas, ela trabalha muito no combate ao abuso infantil. Eu não sei se você a conhece. Ela é de São Paulo. E, segundo a Neide, inclusive ela quer, não é, fazer essa pesquisa para ter realmente assim algo de concreto, ali científico, não é? Mas é um número, como ela já tem, não é? Essas pessoas chegam até ela, os pais, não é, com essas situações de abuso, quase sempre essas crianças elas se inclinam para o homossexualismo. É impressionante. Então, segundo a Neide, é provável que 90%, não é, assim, dos homossexuais sofreram algum tipo de abuso. E quase sempre na infância. E foi na infância mesmo que eu comecei já a ter confusões na mente sobre essa questão. A gente ia para a escola. Na escola, eu lembro que tinha um menininho que eu gostava muito dele. Essas coisinhas de infância, né? Tem sempre aquele menininho que ele era o mais bonitinho, ele era o mais engraçadinho, e então eu gostava muito dele. Mas depois eu também comecei a olhar para as meninas. E aí eu tinha, era muito louco, eu tinha ciúmes dele. Nossa, eu estou falando isso na faixa de 8 anos, tá? 8, 7 anos. Brincadeirinhas de recreio, de escola e tudo, mas eu lembro que eu tinha muitos ciúmes dele. Eu tinha um ciúmes dele doentio, mas não é que eu tinha ciúmes, eu já estava toda confusa, eu já estava toda perturbada, né? Toda sem saber quem eu era já. Mas ao mesmo tempo já comecei a olhar para as meninas e comecei também a ter inclinações para as meninas. Então, tudo aquilo era muito confuso para mim. Eu gostava tanto, tinha um olhar para os meninos e para as meninas. Mas já comecei ali a dar sinais. Antes dos 7 anos de idade, as tuas memórias são de uma pessoa o quê? Não existe. Não existe. Inclusive, no meu livro, eu coloco até no DSM, né, a classificação, que é amnésia infantil, amnésia, alguma coisa. Tem um nome no DSM e eu coloco lá que eu não tenho antes dos 7 anos de idade. Por exemplo, antes da minha mãe ir embora de casa, eu não tenho referência. Memórias. Eu não tenho lembrança, eu não tenho memória nenhuma. Eu nunca lembrei da minha mãe dentro da minha casa. Eu só lembro o vazio quando ela foi embora e os corredores familiares dizendo: a fulana foi embora, ela foi embora, ela foi embora. Para trás eu não lembro, nem do meu pai, nem da minha mãe. Mas de que você não tem lembrança nenhuma nem do seu pai também? Não, ele até hoje eu não tenho. Porque você nunca chegou a conhecê-lo. Não, conheci. Meu pai, minha mãe e minha irmã e eu éramos uma família. Mas eu só lembro da ruptura da minha mãe já não estar mais em casa. Eu só lembro desse episódio dela ter ido embora para cá. Para trás eu não lembro. Por exemplo, eu não lembro dela, de um carinho dela. Inclusive, na minha casa tem muitas fotos. Fotos dela, fotos de aniversário que ela fazia para mim, para minha irmã. Nem olhando as fotos, eu consigo lembrar de nada. É como se eu não tivesse existido. Eu olho foto minha e da minha irmã com um bolo de aniversário, eu devia ter uns 5 anos de idade, mas eu não lembro. Nem olhando a foto eu consigo lembrar, apagou. Aí a psicologia vai dar o nome de amnésia infantil, amnésia não sei o quê. Entendeu? Então, a gente vê que essas políticas aí aplicadas pelas feministas, né, de dizer para a mulher que ser mãe é uma tortura, que, né, é um fardo muito pesado de se carregar. Quando a gente vai olhando a década de 60, a década de 70, né, onde essas ideologias foram cada vez mais, né, formadas e
divulgadas, difundidas através de literatura. A gente vê essa própria ruptura da sociedade, os efeitos danosos disso nas gerações seguintes, né? Exatamente. E na minha época, na minha infância, não tinha um olhar. Eu acredito que até tivesse, mas isso para uma família mais endinheirada ou uma família mais estruturada. A minha família era muito humilde, muito simples. Nós éramos do interior. Então, assim, não tinha como ninguém ficar olhando para mim e detectar que eu estava com problemas emocionais já muito sérios, né? Eu era tida como uma menina que dava trabalho. Pronto, era isso daí que eu. Esse era o meu clichê. A Miriam dá trabalho. E depois meu pai, nessa brincadeira, ele também arrumou uma segunda esposa. E é lógico que a minha madrasta não soube lidar, ela era jovem, ela era 20 anos mais nova que meu pai, e ela não soube lidar com essa minha problemática, né? E é claro que ela tornou pior ainda a minha, a minha dificuldade. Ela não foi uma boa madrasta, né? Foi uma não, madrasta de foi. fato. Ela foi. Miriam, então, vamos então, né? Assim, você não encontrou um professor, você não encontrou um adulto, você não encontrou ninguém para te dar a proteção que uma criança precisa ter, para te dar o ouvido que você precisava. Não, eu ainda tive uma professora que batia em mim, me dava reguada e me humilhava em sala de aula. Eu também conto a história dela no meu livro, porque ela poderia ser uma aliada minha, muito pelo contrário. Ela, naquela época, se permitia professor bater, ela dava reguada em mim, porque eu era também terrível em sala de aula. Eu era terrível, terrível. Eu era o motivo da bagunça, né? Então, ela me punha atrás ela me punha atrás da porta, ou ela me expulsava da sala de aula, ou ela colocava a minha carteira lá na frente de todo mundo, sozinha, para humilhar mesmo, ou ela me dava puxões de orelha, reguada, ou mandava bilhetes para minha madrasta, dizia assim: se esse bilhete não vier assinado pelo teu pai e tua mãe, que está ciente do que eu estou dizendo, amanhã você não entra em sala de aula. Então, era um terror. Aí, a escola, eu comecei a perder vontade de ir para a escola, porque eu tinha que enfrentar essas dificuldades na escola. Sim, né? Sim. Então, a escola passou a não ser tão atraente para mim. Eu já matava a aula. Com 8 aninhos de idade, eu matava a aula. Você foi muito precoce, né? A vida te fez crescer muito rápido. Eu tive que ficar traquinona, eu tive que ficar traquina mesmo, para driblar primeiro a dor que eu sentia e as situações de tudo que eu vivia. E aí, no que eu me transformei? Eu não me transformei numa menina depressiva. Talvez característica do meu temperamento, da minha personalidade. Eu não fiquei contida, eu fiquei para fora. Então, aí eu fiquei uma menina arteira. Então, conta para mim, teve momentos que você se relacionou com meninos porque teve essas traquinagens, como você mesmo citou, de você expor o teu corpo, né? Da sexualização ali aflorada. Mas um relacionamento, né? Quando você começou a se relacionar de fato com uma pessoa, foi menino ou foi menina? Eu começava a agarrar as meninas. Eu agarrava as meninas à força no banheiro da escola. E aí você começa a sofrer bullying também, porque você começa a levar fama na escola. Então, assim, eu beijava os meninos à força, eu agarrava as meninas e beijava as meninas à força na escola. Eu era assim, eu fiquei despirocada, eu fiquei pirada mesmo. A gente vê assim a nova Miriam, a gente não acredita.
O poder de Deus é tremendo. Eu fiquei despirocada. Então, assim, eu sou não do lado da minha mãe, mas do lado do meu pai, nós somos evangélicos de quarta gerações para trás. Então, eu lembro que eu ia na escola, não, eu ia na igreja e tinha os retiros espirituais lá, né? Os retiros, mas aquilo nunca me interessou para nada, retiro. Eu só ia lá para bagunçar mesmo, para causar terror. E eu também agarrava as meninas lá na igreja também. Lá nos encontros, lá como é que fala? Nos encontros de acampamento, eu também agarrava lá. Tadinha, Mas elas fugiam. Elas fugiam de mim. Elas fugiam de mim, tadinha, não sabiam o que fazer da vida e também não sabia falar nada para ninguém, né? Então acabava. E você tinha qual idade, Miriam, nessa época? Aí eu já devia estar com uns 10 anos por aí, né? Uns Meu 10 Deus. aninhos, 11 anos. Porque com 13 anos, aí assim, como eu comecei a dar muito trabalho, porque à medida que você vai crescendo, a família vai perdendo cada vez mais o controle desse ser, né? Então, eu comecei a entrar na pré-adolescência e aí eu já comecei a ficar mais maluca ainda. E aí, eu acho que a família telefonou para minha mãe e falou: ó, você vem cumprir seu papel aqui na vida dela. Você vem fazer o papel na vida dela aqui, porque a gente não está dando conta. E aí, minha mãe me levou para morar em São Paulo. Então, aí, com 13 anos de idade, eu fui morar em São Paulo. Aí foi a glória para mim, porque eu falei: oba, São Paulo, minha mãe, nossa, que maravilhoso! Porque eu não tinha relacionamento com a minha mãe, eu não conhecia minha mãe. Então eu achei aquilo, eu larguei tudo, não olhei nem para trás, não olhei nem para trás, fiz a minha mala e fui embora, porque era minha mãe, eu queria minha mãe, eu tinha uma carência afetiva dela profunda. E a gente já escutava aqui no interior que São Paulo tinha os homossexuais e que no centro de São Paulo a gente já encontravam eles andando pelas ruas. Isso eu estou falando dos anos 80, 1978, que eu fui para São Paulo. E aí, você vê, você está meio pré-adolescente, você já começa a pôr na cabeça, quer dizer que se eu for para São Paulo, eu, além de conviver com a minha mãe, eu posso conhecer esses homossexuais, esses iguais a mim, porque ali eu já estava totalmente focada na questão homossexual, né? Só que, assim, para aquilo que era ruim para minha vida, tornou-se pior, porque aí eu chego lá para viver com a minha mãe, meu padrasto me estupra também. Meu Deus. Que coisa trágica. Mas eu acho que eu tenho certeza que a partir do momento que você sofre um abuso, são liberados demônios sobre a vida da pessoa. É bem Eles possível, é bem possível. atraem as pessoas que têm os mesmos, né? É aquela coisa da semelhança. Porque algozes, né? Onde você vai, você encontra um predador. Exato. E aí, dentro da casa da minha mãe, eu encontrei esse predador também, né? E ali sim, quando você fala, então, de vergonha, de culpa, ali eu já estava mocinha, né? Já estava, acho que com 13 anos para 14, talvez. Como o ciclo menstrual, né? Ali eu senti muita vergonha, muita culpa. Ali o mundo desabou na minha cabeça. Eu não tive coragem de compartilhar com a minha mãe o que se passou, por causa da vergonha, que era muito grande, mas eu só lembro que disse assim para ela: na tua casa eu não fico, e voltar para o interior também não dá. Para onde que eu vou? E aí, tadinha,
Eu não sei o que ela não soube fazer, a gente não conversou sobre isso. Ela me pôs numa pensão. Eu fui morar com 14 anos de idade numa pensão. Então ela desconfiava de alguma coisa, Ela certamente. Havia tido essa desconfiava. atitude. Ele era um homem perigoso, um psicopata, né? Um psicopata, então eu acho que ela temeu por ela, por mim, por tudo. Então, sabe aquela coisa, não vamos mexer nisso agora, porque se mexer vai ficar pior. Então, ela me pôs para morar numa pensão. Então, com 14 anos, eu fui morar numa pensão no meio de gente estranha. Uma menina do interior, com valores, né, pré-concebidos no cristianismo. Só que dali, pronto, acabou. Ali ela também perdeu o controle de mim, porque ali ela me sustentava, né, bancava a minha vida, pagava minhas contas, tudo. Mas ali eu caí na bebida, no tabagismo, na farra, e aí não parei mais. Até esse momento você era o quê? Uma bissexual? Eu comecei a perder o interesse pelos meninos. Eu até namorei alguns meninos e tudo, mas para fachada, né? Só para. Porque aquela época era uma época de muito tabu. E a gente via na roda da escola muita tiração de sarro com essa questão. Tinha muito sarro. E eu já devia dar meus sinais, né? Eu já devia dar minhas bandeiras. Então, para disfarçar o tempo todo na roda de amigos, aqui e ali, eu namorava, né? Dava umas namoradinhas aqui, umas namoradinhas ali, mas era só para disfarçar, porque eu não tinha atração nenhuma com homem, nada, nada, nada. Meu olhar já se inclinava para as mulheres totalmente, né? Mas a gente namorava para Certamente disfarçar. por causa dos abusos, né? Por Por causa dos associar abusos. o relacionamento Porque com toda a o abuso que referência você sofreu. porque toda a referência que eu tinha de homem era a pior possível. Era a pior possível. A única referência boa de homem que eu tinha era do meu próprio pai, que sempre foi um homem doce, sempre foi um homem maravilhoso, mas aquilo não era suficiente para nada. Né? Faltou o pulso, né? Tão necessário, porque o pai não basta ele estar presente, né? Ele tem que cumprir, não é? Com os seus papéis específicos, não é, de pai, que é a Mas proteção. ele não deu conta, tadinho, porque ele era muito apaixonadão pela minha mãe quando minha mãe deixou dele, e ele se tornou alcoólatra. Ele precisava de cuidados também. Ele também precisava de cuidado, ele não tinha reforços internos. E então ele se tornou alcoólatra, mas ele era um pai maravilhoso, um pai queridão, mas tadinho. Emocionalmente, ele não tinha força para nada, ele não tinha força nem para lutar com as limitações dele. Né? E frequentava a igreja, porque você disse que a sua família frequentava a igreja, né? Era um evangélico. Meu pai, nos anos 50, ele foi um evangelista, ele foi um levantador de tendas. Mas quando ele se casou com a minha mãe, ele acabou se desviando também. Então, ele acabou saindo. Ele tinha um chamado missionário muito lindo, mas ao se casar com a minha mãe, ele acabou saindo fora do foco dele também. Incrível, hein, Miriam? A tua vida, assim, abuso, divórcio, né? Dos pais, essa ruptura, essa separação. A mãe abandonar os filhos. Porque... E Adelaine, tem uma outra coisa. E minha mãe, quando ela me deixou, ela se juntou com esse camarada aí, esse psicopata que abusou de mim, ela foi criar o filho dele com 2 meses de idade. Aí deu um nó na minha cabeça. Aí eu falei, ué, mas por que a minha mãe abandona 2 meninas para criar um menino? Por que ela não cria a gente? Aquilo, aí minha cabeça deu um nó, né? Aquilo feriu muito o meu coração. Por que minha mãe trocou 2 meninas por um menino? Só que aí tem uma história de um segredo de família aí,
que eu não vou contar aqui nesse detalhe, isso aí eu vou deixar para o meu livro, que está contado no meu livro. A minha mãe tinha um motivo para estar fazendo isso, entendeu? Todo mundo tem que comprar o livro da Miriam, hein, gente? Por favor. Ele está escrito já, gente. Eu só preciso imprimir ele. Então chegou um momento na tua vida que você disse eu sou uma lésbica. Você assumiu isso para tua mãe, para tua família, e você considera o que te levou a tomar essa decisão de se Nada, assumir? nada. O que aconteceu foi o seguinte. Bom, como Deus, aí você me pergunta assim, mas e Deus, onde é que está nisso tudo? Ele estava, né? Ele estava do jeito dele, ele estava. Porque assim, como eu fiquei sem referência familiar, nem para o lado do meu pai, nem para o lado da minha mãe, eu fiquei solta lá em São Paulo, eu fiquei uma menina solta. Aí eu fui morar em pensão com estranhos. Depois, lá na pensão, eu fui expulsa da pensão, porque eu quebrei regras da ética da pensão, eu e minha amiga, aí nós fomos expulsas da pensão, aí nós fomos morar numa casa juntas. E então eu fiquei solta com 14 anos de idade, dona do meu nariz dentro de São Paulo. E aí eu fui namorar um cara também, que era irmão do namorado dessa minha amiga, e esse cara também fez tentativa, me levou para a Serra da Cantareira e quis ali abusar de mim, no meio de uma estrada escura. Ali eu corri risco de vida mesmo, porque ele falava para mim: eu mato você e deixo você aqui para as formigas te comer. E, e ali eu tive que ter jogo de cintura para ele não me matar, me estuprar, me matar e me deixar lá morta. Ele foi um namoradinho que eu tive, um namoradinho desses para disfarçar. E eu rompi com ele, porque eu não aguentava. Ele tinha 30 anos, eu tinha 15, 14, sei lá. E ele. Aí eu terminei dele. Como adolescente não dura nada com ninguém, você sabe que adolescente não tem constância de nada, né? Eu terminei dele. Passou um mês, uns 40 dias, assim, ele sumiu. Quando foi um dia, ele passou na frente da minha casa, ele perguntou assim: oi, tudo bem? E aí? Eu falei: oi, tudo bem, tal. Aí ele falou assim: você já jantou? Eu falei: ainda não. Ele falou: então vamos lá no Irmãos Coragem, vamos tomar um lanche, eu vou te pagar. Adolescente adora comer lanche. Peguei e entrei no carro dele. Quando eu entrei no carro dele, ele desviou a rota. Aí eu falei: peraí, mas você não está indo para o restaurante, você não está indo para a lanchonete? Ele falou: não, não tô, e hoje você vai ser minha. Hoje você não me escapa. E travou a porta do carro, eu tentei pular, aí travou a porta do carro, e subiu a Serra da Cantareira, que eu morava ali na Zona Norte, e é bem perto, não era longe, não. Quando eu vi, eu estava numa estrada escura de terra com esse homem. Era um Fusca ainda, naquela época, era Fusca que tinha no Brasil. Os carros do Brasil era só Fusca. Uhum. E ele tirou toda a roupa, tirou a minha roupa, e falou: hoje você vai ser minha. E se você reagir, fizer alguma coisa, eu mato você e levo você aqui. É fácil assim. E aí eu falei: ali eu também senti muito medo, muito pavor, muita coisa, né? Então, assim, mas eu consegui me livrar dele, tive jogo de cintura ali, enganei ele, falei: não, então tá, já que você quer me possuir, então eu vou me entregar a você, mas então vamos direito, acha um lugar aí, um motel aí que você conheça alguém na portaria que eu possa entrar e tudo, aí a gente faz a coisa direito. Eu levei ele na lábia, ele falou: então tá bom, então tá, então vamos. E consegui tirar ele de lá, fazer com que ele saísse de lá daquele lugar ermo, né? E aí, quando eu falei: então, mas aí eu preciso passar em casa, eu preciso avisar minha amiga que eu vou sair com você, porque senão eu sou menor, vai sobrar e tal, eu preciso pegar meu RG. Então tá bom, então vai e tal.
Eu consegui enganar ele assim. Aí, quando eu entrei dentro de casa, eu não saí mais. E deixei ele buzinando lá na porta de casa. E aí, ele entendeu que eu consegui driblar ele. Mas foi um susto muito grande que eu passei com aquele cara, né? E esse foi mais outro algoz que passou pela minha vida. Mais esse algoz aí, né? Então, aí, o que aconteceu? Deus prepara a minha irmã, que havia ficado no interior. A minha irmã, ela sente o desejo de ir também para São Paulo. A minha irmã do casamento legítimo, né? Que ela havia ficado com o meu pai e minha madrasta. Então, ela resolveu ir fazer teologia em São Paulo, estudar teologia em São Paulo. E aí foi uma maneira de Deus, assim, me colocar em núcleo familiar de novo, né? Porque aí eu fui morar com a minha irmã e com uma turma de meninas da igreja, que ia fazer teologia, que naquela época era a única, só lá que tinha curso teológico, lá em São Paulo. E aí eu voltei de novo para o núcleo familiar, né? Só que sabe aonde eu fui morar? Deus, ele é muito engraçado. Hoje eu sei esse Deus que eu conheço. Eu fui morar na esquina da Major Sertório com a Cesário Mota, no centro de São Paulo. Você é de Brasília, você talvez não saiba disso. Mas eu fui morar na Boca do Luxo, nos anos 80, que era lugar de travestis. Quem é travesti aí que está me ouvindo deve saber do que eu estou falando. Era conhecido como Boca do Luxo, porque era lugar das travestis fazer mexer, ponto, nas ruas à noite. E eram muito lindas, muito chique. Elas faziam programas até em carros conversíveis. Por isso que se chamava Boca do Luxo. Tinha a Boca do Lixo e a Boca do Luxo. E atravessando 500 metros adiante, eu estava nada mais, nada menos do que no bairro do Bexiga, que era o apogeu dos anos 80 da vida gay. Então, o meu apartamento nós alugamos um apartamento a 500 metros da boemia gay no Brasil, paulistano. Pronto, a hora que eu descobri aquilo ali, acabou. Eu passava 3 dias fora de casa. Entendeu? E mesmo com a sua irmã, você já... Não, aí ninguém mais me segurava. Era indiferente. Melhorou um pouquinho, trouxe um certo calor no coração, tudo, mas minha família já não me segurava mais. Eu simplesmente saía de casa na sexta-feira, só voltava na segunda. Ninguém sabia, e eu emendava uma noite na outra. Eu saía de uma boate, ia para outra boate, amanhecia numa padaria bebendo, da padaria eu ia para qualquer motel, depois eu ia para casa de alguém, eu pegava o carro com alguém, descia o litoral, era isso daí a minha vida. Então, eu coloquei uma pergunta aqui para te fazer: quais são os prazeres e os conflitos, né, vividos na homossexualidade? Então, os prazeres são esses que o vício, né, traz. Aí eu conheci a noite gay paulistana no auge dos anos 80, em que nós saíamos do armário, nós ficávamos no armário de segunda a sexta. Isso mesmo. E de sexta, sábado e domingo, a gente ia para os guetos, né? Para as boates famosas, emblemáticas, que fizeram história em São Paulo. Aí eu caí naquela noite lá. Aí eu comecei a me relacionar com amigos, fazer roda de amigos, colecionar relacionamentos amorosos, e ninguém nem precisou me explicar nada. Parecia que era um mundo que eu conhecia desde a infância. É Sim. Muito interessante. Ninguém precisou me explicar muita coisa. Eu confesso para você que eu venho de uma família que é muito católica, né? E de tradição, de ajudar o padre,
né, na Eucaristia, de ir realmente à missa, de rezar o terço. Então, quando eu me envolvi, né, com o homossexualismo, já foi na década de 90, eu confesso que, como eu tinha muita dificuldade da minha família me liberar para eu sair, eu tinha que mentir, né, que eu ia dormir na casa de uma amiga para fazer um trabalho, alguma coisa nesse sentido. Era muito difícil. Ou então tinha um namorado que era da confiança deles, mas saía para aprontar. E eu me surpreendia com as pessoas que eu encontrava nessas festas, porque de dia era o médico que atendia a minha avó, era a bancária, eram aquelas pessoas que você jamais imaginava. Era o político, o prefeito, você está entendendo? Que você dizia assim, meu Deus, esse homem tem mulher, ele tem filhos, né? Eu cheguei a conhecer um casal que ele chegou para mim e disse, nós saímos na noite, a gente deixa os nossos filhos com a babá e a gente sai na noite para a gente se divertir. Então, se ela encontrar alguém do agrado dela e eu do meu agrado, a gente faz a troca ali de casais, como se isso fosse uma coisa totalmente natural, isso na década de 90. Mas a gente se assusta com essa... Como as pessoas conseguem disfarçar, não é? Aquilo que elas fazem. Mas nas boates dos anos 80 também tinha esses casais que procuravam mulheres para fazer programa com eles. Eu nunca me atrevi a esse jogo, mas tinha, eles iam na boate e ali criavam um ambiente ali e depois lançavam o convite. Quem topasse ia fazer porque era o fetiche, né? O fetiche do casal. Ou dela, às vezes dele. Mas só que eles só faziam isso com mulheres homossexuais. Eles não buscavam, por exemplo, a prostituta. Eles buscavam a mulher gay. Isso era muito comum. Casais para fazer... Tinha até um nome, que eu não lembro agora o nome desse programa, mas tinha um nome ali meio conhecido, que dava nomenclatura para esse tipo de jogo de sedução, né? Sim. Então, assim, e aí eu me deparei com droga, com bebida, com pornografia, com fetiches, com todo tipo de bagunça e sujeira que o mundo pode nos oferecer, travestido de prazer, fonte de prazer e alegria, né? Então, foram 20 anos nessa vida, 20 anos. E é possível alguém que viveu 2 décadas no homossexualismo abandonar essa vida, deixar tudo para trás e começar a ter um novo início, um recomeço e reafirmando, né, a sua feminilidade? Porque eu acho que isso só começa a acontecer quando a gente começa a entender os nossos conflitos, não é verdade? Olha, no meu caso, eu não entendi muito isso, não. Eu tinha 2 perguntas que batiam na minha mente. Se homossexualidade Deus aceitava, e a resposta para mim é que eu queria que Deus aceitasse. Muitas vezes eu falei para Deus, eu falei assim, eu não sei se você aceita isso ou não. Mas como eu gosto muito desse estilo de vida, eu gostaria que você aceitasse. Mas aí eu ficava com a dúvida. Eu queria que a resposta de Deus fosse: ok, filha, seja gay e viva a sua vida. Mas eu não tinha essa resposta. Era uma resposta que eu queria, mas eu não tinha. A outra resposta é que, embora eu tenha nascido num lar evangélico, eu não desenvolvi vida com Deus. A minha irmã, sim. A minha irmã ela era a coluna. Ela era a coluna e a referência cristã dentro da minha casa, mas era ela, eu não. Porque como desde a infância eu comecei a conhecer os algozes, então a minha referência de Deus era a pior possível, ou seja, era inexistente.
Eu não tinha um relacionamento com Deus. Deus, para mim, nem existia. Eu, eu não tinha uma visão de Deus de nada, a não ser o que eu via na minha família, né? A não ser referências do outro na minha família, mas não minha propriamente. Então, como eu não desenvolvi isso, eu fui parar num choque de realidade. E Deus, nesse choque de realidade, eu estava numa roda de fumar maconha com umas meninas, e, e nessa roda de maconha eu comecei a passar mal. E aí eu falei, ué, mas caramba, maconha não dá isso que eu estou sentindo aqui não, que negócio esquisito é esse que eu estou sentindo? Ei! E, e eu comecei, meu coração começou a disparar gelado. Eu falei, opa, que é isso aqui? Eu já fumei maconha tantas vezes, não dá isso aqui? Aí, quando eu olhei para a dona do apartamento, eu tinha sido alertada para não entrar naquele lugar, mas eu entrei, porque eu era inconsequente com a minha vida em tudo. Aí, quando eu olhei para a dona do apartamento, ela estava com aquele olhão de demônio assim em cima de mim, e aquele bicho que estava nela olhou para mim e falou assim: eu vou sair daqui, vou pular aí em você. Aí eu dei um salto para trás, porque mesmo que eu não tivesse nenhuma referência com Deus, mesmo que eu não tivesse nada de Deus, mas alguma coisa de Deus tinha em mim. E eu falei, peraí, o que está rolando aqui comigo é o que eu via na infância rolar lá na igreja, aquela gente caída, estribuchada lá. Eu falei, meu, isso aqui está querendo pegar em mim, ô louco! Aí eu tive medo. E aí eu tive uma voz que disse assim para mim, sai daqui agora. E aí, para chegar na porta, assim, que devia ser 3 metros, foi como se eu caminhasse 1 quilômetro para chegar na maçaneta da porta para poder sair daquele lugar. Porque aquele lugar ele estava todo tomado, né? Por uma malignidade do inferno mesmo. E aí eu peguei um táxi e entrei no táxi e Deus falava assim, vai para casa e pede para sua irmã orar por você e tal. E era o que eu queria. Peguei o táxi, entrei na minha casa, aí minha mãe, devia ser umas 3 horas da madrugada, minha mãe deu uma bronca em mim, porque eu deixei a porta aberta e falei para ela, vai lá pagar o táxi. E ela, o que foi? Eu falei, não dá para falar, não dá tempo, não posso. Paga o táxi, depois eu explico. E eu entrei debaixo da coberta da minha irmã, agarrei ela por trás, assim, que nem um carrapato, e falei, ora. E ela, o que foi, menina? O que foi? Eu falei, não dá para explicar agora, ora, né? E aí ela orou lá, Malemar lá orou e eu dei uma melhorada, e aí depois eu expliquei, aí minha mãe deu um pito em mim, porque minha mãe já tinha separado do psicopata lá e já estava morando conosco nessa ocasião e tal. E aí minha mãe deu uma bronca em mim. Ei, menina, você não muda com essa sua vida, você vai acabar morrendo e não sei o que. Deu um sermão, uma ensaboada em mim. Eu fui dormir e minha irmã... E aí eu expliquei, né, mais ou menos o que eu tive que contar o que estava acontecendo para elas entenderem por que eu cheguei daquele jeito dentro de casa. E aí, no outro dia, minha mãe me levou na igreja, falou, nós vamos para a igreja, você está precisando de Deus e não sei o quê. Mas não era uma coisa que eu tinha em mente, né? Não era uma coisa que eu queria, e nem era uma coisa que eu busquei. Mas Deus me mostrou que eu estava como um navio, um barco à deriva em alto mar. E eu estava me afastando de tudo que era lógica, coerência, segurança. O meu futuro era a morte, né? O meu futuro era morrer em qualquer beco, ser encontrada morta em qualquer beco aí de São Paulo, qualquer cortiço, botequim, sei lá, qualquer coisa. E então Deus, assim, foi uma maneira dele, nesse choque de realidade, de Deus intervir, né, na minha vida. Mas não é uma coisa que eu busquei.
mas que Deus mostrou o quanto havia necessidade de eu buscar. E aí eu não parei mais, né? Eu lembro que a minha mãe me levou na Igreja Congregação Cristã do Brasil, que ela era daquela igreja. Ela não era tão firme naquela época, mas ela estava mais firme do que eu. E a minha mãe... E eu lembro que o pastor, naquele dia, ele falou assim, tem alguém aqui nessa noite que na noite passada a serpente picou ela, mas ela não morreu com essa serpente, nem com essa picada de serpente. E aí eu olhei assim para minha mãe, que eu entendi que Deus ali, de alguma maneira, estava usando o pregador para falar comigo, né? Olhei para minha mãe olhou para mim como quem diz, está vendo? Né? E aí eu fui em busca de encontrar Deus, porque o susto que eu levei foi muito grande. E conhecer a igreja na infância, saber que aquelas pessoas se endemoniavam, que aquelas pessoas estribuchavam lá, aquilo era muito ruim, muito horrível. E eu falei, não, isso aí eu não quero para mim, não. Isso eu não quero para minha vida. E eu determinei para minha vida que eu não passaria por aquilo. E eu não passei. Eu passei de outras maneiras. Eu tive outras possessões, outros tipos de manifestações, mas não desse jeito convencional. De perder a consciência, de tudo. Isso não. É como a Bíblia diz, resista ao diabo e ele foge de você. Eu resisti. Mesmo sem saber que eu estava resistindo, eu resisti. Então, eu nunca tive um nível de possessão nesse caminho. Mas isso não quer dizer que eu não enfrentei lutas na área espiritual. Eu enfrentei ferrenhamente lutas muito violentas no mundo espiritual. Muito mesmo. Então, você chegou a manifestar, né? Algumas vezes. Não era era um tipo de manifestação, mas não era essa manifestação inconsciente. Eu sabia quando eu estava sendo oprimida. Eu sentia. Conta pra gente, então, como é que foi lutava. essa tua chegada na igreja? Porque, assim, você veio, né, de um mundo de drogas, de orgias, muito provavelmente descaracterizada, né, assim, como mulher, né, não era uma pessoa feminina, né, apesar de ser mulher. Eu não era eu não era uma mulher extremamente machona, assim, não. Mas eu era bastante masculina e predominante, né? Na relação, eu era sempre predominante, característica de um... Como foi a reação das pessoas na igreja ao te receber, te acolheram? Houve julgamento, preconceito? Não houve nada. O processo de transformação na tua vida? Não houve nada, porque eu contei para minha namorada o que havia se passado comigo na noite anterior. Aí ela era meio desviada da igreja, eu já tinha tido uma experiência com a igreja, eu não lembro muito bem. Aí ela virou para mim e ela falou assim, eu conheço, porque eu tinha preconceito de igreja, eu não queria a igreja convencional, eu achava muito careta a igreja. Aí eu falava, eu não queria ir para a igreja, eu não queria ir para a igreja. Eu falava, muito careta, muito careta. E aí, mas eu sabia que eu tinha que ir. Eu sabia que... Aquele demônio que você viu lá, só na igreja para vencer. Eu sabia que eu tinha que vencer aquilo ali, mas eu não queria ir, não. Eu falei, não, mas igreja é muito chato. É muito chato aquilo ali, tá muito chato. Aí a minha namorada falou assim, não, mas eu conheço uma igreja aqui em São Paulo, é muito legal, é muito show de bola, é muito isso... E não sei o que, eu falei, então vamos. E fui com ela, nós fomos parar no Ministério Tio Cássio, em São Paulo. Ele é proeminente, ele fez história, ele marcou história. E ele era um ministério, assim, focado, não que o tio fosse, mas ele era um ambiente on the ground, totalmente on the ground.
essa pronúncia, né? Ondengraud, não sei se é essa a pronúncia Qual que é certa. o significado? Eu não sei qual é o significado. Underground é um pessoal assim, roqueiro, tatuado, cabeludo, coturno, despojado, um ambiente assim, despojado, livre, livre de preconceito, de regras. Ai, era uma coisa assim muito incrível. Muito rara, né? Até hoje. Raríssima, raríssima. Por isso que o tio Cássio fez história no Brasil. Sim. Ele fez história porque ele conseguiu reunir num lugar pessoas assim muito diferentes e de mundos muito diferentes. A gente sentava no chão, o estilo musical era de rock. Sabe quem era quem era o como é que fala? Os ministros de louvores daquela igreja? Oficina G3. A primeira formação da Oficina G3, eles estavam lá fazendo louvor Tudo de naquela bom, igreja. hein? Tudo Nossa, de tudo de bom. bom. Entendeu? Então eu caí dentro daquele mundo. Então aquele estilo, por isso que eu não critico o estilo de ninguém fazer ministério, porque Deus, como o apóstolo Paulo fala, que uns fazem de um jeito, uns fazem por inveja, outros fazem por porfias e contendas, mas o apóstolo Paulo diz assim: contanto que o evangelho seja pregado. Amém. Então, Isso mesmo. Então, assim, foi um ambiente que me atraiu, porque aquela loucura deles encantou minha loucura. Sim. Você precisava de algo chocante, impactante para a tua Porque vida. eu vivia a vida de forma chocante, então eu precisava que alguém me chocasse. Ô, Miriam, o pastor Flávio está aqui com a gente, está falando aqui, amo todas as duas. Diz que vai colocar essa live de testemunho lá no canal dele também, porque lá são mais de 100 mil inscritos, né? Mais Ai, pessoas nossa. precisam assistir, conhecer, e ele está dizendo: conta tudo. Não esconda nada, Miriam. Então, aí lá naquele ambiente, e aí ela morava sozinha, e eu ficava muito na casa dela e tudo. Aí a gente saía do culto consciente que estava errado. Aí ia para casa. Aí chegava lá na casa, assim, aí começava, ai caramba. Aí a gente queria namorar, a gente queria, né? Enfim, e a gente ficava muito naquele elástico. Eu quero Deus, mas quero você. Você me quer e eu te quero, mas a gente também quer Deus. Porque Deus também é bom. Você é bom, você é boa, mas Deus também é bom. Aí a gente começou a viver aquela dualidade, né? Aquela ambiguidade, aquela coisa assim, Deus também é bom, porque tanto ela como eu experimentávamos momentos incríveis da presença do Senhor nos cultos que a gente frequentava. E então, assim, a gente ficou naquelas crises. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a firmar mais e ela não. E aí não durou muito, a gente se separou. E aí eu continuei. E aí eu comecei a fazer minha caminhada sozinha. Mas lá no Tio Cássio, eles só vão saber que eu passei por lá por causa do livro que eu conto a história deles lá. Mas eu não tive relacionamento com ninguém na igreja. Porque, primeiro, eu não sabia me relacionar com ninguém. Então, Sim. assim, eu entrava na igreja, assistia o culto, participava e ia embora. Justamente por causa da vida que eu levava, eu não queria me expor com ninguém, eu queria, sabe assim, ficar quietinha na minha concha. Eu não queria dar bandeira para ninguém. Tipo, deixa eu aqui escutar meu Deus e eu vou levando minha vida como vou levando, né? Então, E eu com comecei a fazer. certeza, quando eles lerem esse livro, eles vão ficar muito maravilhados, né? Porque quem
faz a obra real. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É claro que Deus ele usa, né, os seus instrumentos, mas eles construíram um ambiente que conseguiu manter duas lésbicas lá dentro e que estavam ali querendo se encontrar, não é? Eu lembro que ela chegou a procurar o tio, ela teve mais coragem que eu e ela procurou o tio. Mas o tio, tadinho, o tio falou assim: eu não sei ajudar vocês. Eu não sei ajudar, não tenho conhecimento para ajudar. E aquilo acho que desmotivou um pouco ela. Mas não a mim, porque é engraçado, Adelaine, que a minha busca nunca foi no homem, sempre foi em Deus. Então, eu nunca tive, por exemplo, muito interesse em me abrir. Tanto que, outra coisa, eu tive muita dificuldade de me abrir com pastores homens. Porque eu já tinha meu relacionamento com homens quebrados. Então, eu não confiava nos homens, nos pastores homens. Eu tinha resistência deles, eu fugia deles. Isso certamente implica também, Miriam, no próprio relacionamento com Deus, né? Com Deus, exatamente. Eu não confiava neles, eu não sentia vontade de me abrir com eles e tudo. Então, meu relacionamento com os pastores foi meio bicho do mato, meio bichinho do mato, sabe assim? Eu tive muita dificuldade com pastores, muito, porque eu era esquiva. Eu era uma pessoa esquiva. Eu não me aproximava deles e não deixava eles se aproximarem de mim. E eles se sentiam muito limitados comigo. E aí eles acabam me deixando de lado também. Sim. Né? Mas pela própria dificuldade, né, de entrar aí dentro e conseguir. Exatamente. De entrar aqui dentro, porque estava tudo quebrado aqui dentro. Estava tudo quebrado. Mas me fala, então, como é que foi restaurado esse ser, né? Como é que esse vazio aí tão profundo foi preenchido? Conta pra gente. Esse vazio foi preenchido ao longo de 10 anos de sabotagem e autossabotagem comigo mesma. Porque desde o tio Cássio, eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador lá no tio, mas eu não fiquei no mundo. Quando eu aceitei Cristo, a opressão espiritual passou. Aí eu não tive mais. Eu senti que passou e acabou. Mas aí eu virei para Deus e eu fiz uma oração para Deus e falei assim: "Oh Deus, só que é o seguinte, eu sei o que eu fiz, eu sei que eu te aceitei, mas é o seguinte, eu não estou a fim de ficar na igreja, não. Eu não estou pronta ainda para continuar nos caminhos. E eu vou viver mais um tempo na vida gay." E aí eu fui viver mais 10 anos na vida gay. Só que eu não era mais a mesma. Porque eu já tinha uma semente dentro de mim, que tentava rasgar a terra do meu coração o tempo todo. E nesses 10 anos, eu peregrinei. Esses 10 anos eu peregrinei. Eu cheguei a passar uns 3 anos sem nunca mais voltar para a igreja. Depois aí eu entrava em alguma crise, aí eu procurava a igreja. Então eu fiquei assim, meio Raimunda, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu fiquei bem raimundona. Bem patifona mesmo, né? Quando a coisa... Isso, né, Miriam? Isso, porque assim, você nem curte o mundo e nem você curte Deus, né? Porque essa incerteza, essa dúvida, por isso que então, Jesus fala que a gente pode ser como a onda do mar, né? Que uma hora está na frente, daqui a pouco está atrás, essa instabilidade. Mas Deus deixou meus 10 anos eu me desgastar, porque eu precisava me desgastar nesses 10 anos e precisava despertar em mim essa curiosidade, porque eu não era mais a mesma, mas eu também não sabia que não era mais a mesma, eu só sentia que não era mais a mesma. Porque eu estava na roda de amigos, na roda de cerveja, nas boates, mas eu já conseguia diferenciar aquele mundo. Antes do choque de realidade daquela madrugada fatídica, eu não tinha diferença de nada. Para mim, tudo era a mesma coisa.
Mas depois que eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador, descortinou os meus olhos, mas não o meu coração. Descortinou os olhos, mas o coração ainda continuou o mesmo. Sim. E aí, ao longo desses 10 anos, eu fui me desgastando, uma desilusão aqui, uma decepção ali, um buraco ali, um vazio aqui, um vazio ali. E até que uma situação muito emblemática no envolvimento que eu tive, e com a minha mãe também entrou nesse processo de me ajudar, depois de um certo tempo, ela parou de bater comigo, e mudou a tática e passou a ser mais acolhedora. E isso me ajudou. E aí, então, eu tomei a decisão, depois de uma falência moral, espiritual, financeira, emocional. Eu cheguei num beco que era só olhar para cima, porque voltar para trás não dava, direita, esquerda, paredão, na frente, paredão, eu só tinha como sair para cima. E ali eu disse, chega, eu não aguento mais a vida gay. Chega, eu não aguento mais. E aí eu tomei... A Juliana Ferron, cansei, né? Cansei de ser gay. Cansei de ser gay, exatamente. Cansei. Aí eu disse não, para nunca mais voltar, em 1995. Estou até hoje. Agora, é claro que depois da minha decisão não foi tão fácil, porque aí teve mais outras lutas, que foi me descobrir, me conhecer, ressignificar meus caminhos, juntar os cacos, né? E formar um vaso novo. Aí então, eu tive que... Se foi 96 isso? 95. 95. Então já tem 26 anos. Nesses 26 mas eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador na minha vida, publicamente. De erguer minha mão e ir na igreja, etc. e tal, em 1985, 86. Lá no tio Cássio. Né? Lá no tio. Mas só fui virar as costas para o mundo em 95. Olha, esse teu testemunho, Miriam, ele traz assim muita esperança para as pessoas, você sabia? Porque tem muita gente que está dentro da igreja, eu particularmente recebo no meu direct lá no Instagram, mensagem, né, de pessoas que estão na igreja cantando, participando do ministério de louvor, pessoas que estão participando e atuantes em algum ministério e sentem desejos homossexuais. Algumas até já chegaram a viver, né, a experiência, a prática, mas lutam contra aquilo porque sentem no seu coração, na sua consciência, um peso de morte mesmo, que aquilo entristece, fere a santidade de Deus. E então, assim, essas pessoas, elas olharem para você, para a tua história de vida, elas vão ver que elas não são as únicas e que elas não estão lutando sozinha, que outros já lutaram também e venceram. E que não é rápido, e que Deus tem misericórdia nesse tempo que nós temos, e que Deus compreende os cacos que foram destruídos dentro de nós, né? Muitos têm o coração quebrado demais. Então, Deus tem paciência. Tem um rapaz transexual aqui no YouTube que ele bate muito nos cristãos, nos evangélicos, porque ele diz que ele teve uma experiência de ficar 6 anos dentro da igreja e se Deus tinha que mudar ele, era aquele o momento e não mudou. Então, se Deus não mudou, então é porque é para ele ser transexual. Mas não é Deus que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Não é Deus que tem que mudar, é eu. Nós lemos um texto aqui, né, quando nós iniciamos a live. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, eu vou responder. Vocês vão me procurar e me achar quando vocês me procurarem de todo o coração, quando vocês estiverem dispostos a se despojar de tudo, né? Deus esperou eu bater. Você já viu águas bravas, turbulentas?
igual o raft, né, que você vai descendo naquelas águas. A minha vida era assim durante 10 anos. Até a hora que... E Deus deixou. Deus não interferiu na minha decisão nunca, em nada. Ele apenas me amou e ficou próximo, e ficou perto. Como quem diz, eu estou aqui. A qualquer momento eu estou a postos, Miriam. Estou te vigiando, estou te guardando. Você passa perigos, mas eu estou aqui. E Deus respeitou os meus 10 anos de não entendê-lo, de me cansar, porque eu precisava esgotar, porque eu precisava me esgotar do encantamento da vida gay, porque a vida gay tem sim os seus encantos. Sim. E enquanto esses encantos não se perderam dentro de mim, eu não quis sair dele. Mas Deus permitiu que eu fosse desencantando, e eu fui desencantando. Quando eu desencantei, eu falei, não, chega. O Senhor ainda continua me querendo, Deus? E é como se Deus dissesse assim, eu continuo, estou aqui te esperando. E eu disse, Senhor, eu não garanto o dia de amanhã, nada, eu não ponho fé em mim, eu não tenho firmeza em mim mesma. Eu só te peço uma coisa, Deus, não desiste de mim. Não desiste de mim, porque eu tinha histórico de abandono. Eu tinha medo de ser abandonada, eu pedia para Deus não me abandonar o tempo todo, porque eu tinha medo de Deus desistir de mim. Miriam, como que você, que era uma pessoa extremamente impulsiva, eu chego a dizer até sexualmente compulsiva, porque a vida foi te conduzindo para isso, e de repente você tem esse encontro com Jesus. Fala pra gente, é possível você ser feliz sem dar vazão aos seus desejos sexuais? É possível. Assim, durante os primeiros 10 anos na caminhada com Cristo, foram de muita pressão sexual. Muita, muita mesmo. Era desfazer todos aqueles castelos que eu construí na minha mente, Sim. no que tange à sexualidade. Então, era muito volátil na minha mente, muito volátil. Então, eu tive que fazer pactos com os meus olhos, eu tive que fazer pactos com a minha mente, eu tive que fazer pacto com os meus sentimentos. Nem sempre eu cumpri esses pactos. Alguns eu quebrei a regra deles. Aí era se humilhar de novo diante de Deus e falar, Senhor, pisei na bola de novo. Senhor, errei de novo. O Senhor continua me querendo? E Deus dizia, continuo, segue, toma a tua cruz e vamos embora. Ele é o oleiro, né, Miriam? Ele pega o vaso e quando o vaso não mas tá tem coisa, bom, mas tem coisa que ele bateu em mim, ele deu muito pito em mim. Sim, ele é o oleiro, né? Tem aquela palavra, aquele texto de Zacarias que fala do ourives que está ali com a prata fundindo, né? Para tirar as impurezas. E a perfeição, o ponto certo é quando o ourives ele olha para aquele metal precioso e ele consegue enxergar a face dele, né? Quando ela reluz. E assim é Deus na nossa vida, né? O fogo vai aquecendo, vai aumentando para as impurezas irem saindo, até ele refletir a glória dele sobre nós. O fogo purifica as impurezas do ouro e o crisol, que é o líquido, ele limpa a prata, né? A Bíblia diz, né? Assim como o fogo é para o ouro, assim o crisol é para a prata, para limpar, né? Então foi o que Deus fez. E essa limpeza é que dói, vai mexer nas características do seu temperamento, da sua personalidade. Nossa, vai mexer em áreas da tua vida que você nem sonhava que tinha. Você adotou uma identidade que não era sua, né?
Então, Deus ele Exatamente. teve que forjar em você a identidade que ele te criou. Caráter, tudo, 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 tudo. E olha, há um momento que é a mesma coisa de a prova final de uma faculdade. Durante muitos anos no caminho com o Senhor ele vai te provando nesse processo de purificação, regeneração e santificação. Isso dói, isso dói, isso custa, é desgastante, é exaustivo. Por isso que muitos não conseguem, no meio do caminho desiste e larga para trás, porque é exaustivo esse processo, é dolorido. Mas, assim como na faculdade, você tem que fazer um exame final para concluir seus, vamos dizer, 5 anos de faculdade, a vida com Cristo é assim também. E há cerca de 11 anos atrás, eu tive uma prova ferrenha na minha vida. Voltou do meu passado uma pessoa na minha vida, que veio aqui no interior me procurar. E que no meu passado era uma pessoa que não havia fechado um ciclo comigo. E esse ciclo ficou aberto. Aberto para ela, mas fechado para mim. Mas quando ela se aproximou, abalou as minhas estruturas. Sim. E ali eu fui testada. Profundamente testada. São os gatilhos, né? Exatamente. E eu digo para você, eu senti tudo que você possa imaginar. Sim, sim. Eu senti emoções de tudo quanto é jeito. Só que teve uma coisa, eu não caí em pecado. Glória a Deus. Você resistiu à tentação, porque ela vem. Os desejos, eles vêm. Né? Ela veio Cabe com a nós força total. E eu, assim, eu poderia ter sido reprovada em todas as áreas. No campo emocional, eu fui reprovada, vamos supor assim. Fui reprovada entre aspas, né? Mas eu não fui no campo físico. E eu tive as escolhas certas e disse não, não e não. Eu disse não e eu nunca mais vou retroceder. E eu me mantive firme. Quando eu venci essa batalha, digamos que isso foi a prova da minha vida. Ali, Adelaine, algo muito profundo aconteceu comigo. Acabou. Desapareceu todos os... Olha, desapareceu gatilhos, desapareceu sensações de perigos, desapareceu incertezas, porque antes eu tinha sempre a sensação, será que isso passou? Será que isso, em algum momento, sabe assim, tinha algumas coisas. Como existe a desconfiança, né, das pessoas dentro da própria igreja, ela deve ser enrustida. Será ela que não em tem um algum namorado momento, homem? eu pensava assim comigo, será que em algum momento eu não vou dançar? Eu tinha essas questões, mas quando eu passei por essa prova de fogo, tá? Que foi uma prova de fogo, e graças a Deus eu posso dizer que venci, acabou. É como se Deus pudesse dizer assim, diabo, ela passou na prova. Acabou. Chega. Eu não sei se eu te contei, Miriam, mas eu conheci uma pessoa com os meus 13 anos de idade, me envolvi profundamente com ela. E foi quando a minha mãe me trouxe, com 14 anos, da cidade onde eu me relacionava com essa pessoa. Ela era uma turista lá, né? E ela me trouxe de volta para Brasília. Aqui em Brasília, depois de muita insistência da minha mãe, ela me levou à igreja, foi quando eu tive o encontro com Jesus. E o processo de libertação, diferente do seu, foi muito rápido na minha vida, né? Em 4 meses, eu era outra pessoa.
totalmente transformada, já era batizada com o Espírito Santo, tinha descido as águas, eu tinha a consciência, a convicção de quem Jesus era, já tinha aquele selo assim do Espírito sobre a minha vida, e foi exatamente nesse período que essa moça me ligou. Ou seja, eu passei todo esse tempo onde Deus precisava trabalhar na minha vida sem ter qualquer tipo de contato com ela. Por quê? Porque ela tinha me pedido em casamento. Então, nos meus planos, eu ia fugir para me casar com ela com 14 anos de idade. Olha. Então, Deus me tira de lá, usa a minha mãe, né? E que isso fortaleça a fé das mães que nos assistem. Tira a minha mãe, que já vinha 5 anos orando pela minha libertação, porque tinha diversos outros vícios também, né? De alcoolismo, pornografia. E é como se Deus dissesse assim: vou esconder ela. Porque se eu soltar, se ela entrar nessa situação, vai ser muito mais difícil de tirá-la. Então, foi um grande livramento, sim. Então, Deus, ele conhece a limitação de cada um. Comigo, já foi o oposto. Eu fui, como eu te falei, nos anos 80, eu fui morar a 500 metros do lugar que eu estava procurando. E Deus correu esse risco comigo, né? Então, tem algumas coisas que eu não entendo muito, não. Eu falo, Deus, eu sou meio laboratório aí, né? Porque Deus nunca me poupou de nada. Nossa, parece que comigo as coisas tinham sempre uma dose a mais, sempre uma coisa a mais. Mas assim, então eu diria para você que de 10 anos para cá, quando eu venci essa prova de fogo, tudo ficou tão mais tranquilo, tão mais gostoso. Foi uma conquista que, puxa, me colocou numa zona de conforto diante de Deus mesmo. É como se dissesse assim: olha, chega. Você já passou, você já foi moída, esmagada, esmiuçada, provada, quebrada, refeita. Chega. Então, daqui para frente, eu vou te dar refrigérios e um tempo de descanso e um novo tempo. Então, assim, desapareceu completamente. Nossa, eu chego a ter até só de pensar, chega a me dar asco. Então, assim, eu tenho completamente aversão de qualquer coisa nesse sentido, assim. Nossa, eu posso entrar numa boate, eu posso dormir na mesma cama. Olha, você pode fazer o que você quiser comigo. Eu estou Porque em você paz é com uma nova Cristo. criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso que eu digo, a luta, em algum momento, ela vai passar. Você tem que permanecer e ir até o fim do processo. Eu vejo muitos ainda 20 anos depois, ainda sofrendo. Queimou etapas e está querendo viver coisas que ainda não viveu no tempo devido. Passa. Esses desejos, eles passam sim, mas você tem que buscar o seu significado com o Senhor. A Maria Alice está dizendo: Miriam, você é tão doce conosco. Do MEG. MEGB. 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 Isso. Eu sempre tenho dificuldade para falar essa sigla, meu Deus do céu! Que é um movimento abençoado e abençoador. Então, a gente vamos fazer muita coisa com ele ainda nesse Brasil, se Deus quiser. Vai sim. E a gente está junta, viu? Estamos juntas. Amém. Então, assim, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria te perguntar: é possível você resgatar a sua feminilidade, mesmo sem você se relacionar com o sexo oposto? Porque assim, é muito comum as pessoas acharem que você precisa ter um namorado, um marido, para você se sentir mulher plena, bem resolvida. Então, conta pra gente, é possível? Hoje as pessoas que me conhecem de hoje, elas olham para mim, elas falam assim: nossa, eu não consigo imaginar você na vida que você diz que você viveu. E
E eu falo, nossa, às vezes, eu não sou ultra feminina, porque eu sou despojada, o meu estilo é despojado, eu me visto de forma casual, eu não sou clássica, né? Minha irmã já é clássica, eu não sou clássica, sou despojada mesmo, ando de moto, a minha cabeça é assim, minha cabeça é jovial, estou com 58 anos, mas eu penso como 20. Mas Tá assim, novona, viu? Te vi aqui pessoalmente, eu te falei que você pessoalmente é até mais bonita do que atrás das câmeras, não, tá? eu tô velhinha, viu? Tô Nada, velhinha, tá jovenzinha. eu tô velhinha. Mas assim, esse negócio de feminilidade é um resgate primeiro que você faz internamente, depois você faz externamente. Eu levei algum tempo para desfazer da couraça, né? A gente adquire couraça. O externo da mulher homossexual, masculinizada, é uma couraça. Aquele jeito, aquela roupa, aquilo é couraça. É para impor poder e para se proteger da sua fragilidade. Então, eu tive que primeiro me desfazer dessa couraça e começar a me sentir confortável e me sentir bem num vestido, numa roupa feminina e me sentir dentro daquela roupa, me sentir dentro. É uma coisa assim que, às vezes, eu vejo igrejas que a mulher ela vem do mundo homossexual e quer que ela vista uma saia em 2 meses. Eu acho isso muito errado. Também. Eu acho que você não precisa provar conversão a Cristo pela sua roupa, assim como você também não precisa provar conversão a Cristo por casamento. Uhum. Não é isso que define a sua vida com Cristo, nem é a sua aparência e nem é o seu casamento. É aqui, ó. É aqui. É isso aqui que vai definir sua vida com Deus. Então, eu acho muito perigoso quando a igreja, algumas igrejas meio, sei lá, não sei dizer se são muito doutrinárias ou não, quando elas querem que a mulher deixe o cabelo comprido e comece a usar saia, sendo que eu sei que a alma dela ainda não está sentindo feminina. A alma não está feminina. Aí a pessoa entra num processo de senso de ridículo. Muitas vezes eu senti senso de ridícula quando eu colocava uma roupa feminina, mas a minha alma ainda era masculina. Né? Então, esse é um processo, primeiro, de dentro para fora. Primeiro, você transforma a sua identidade, conserta essa questão da sua identidade, esse quesito, e depois, então, você vai se sentir feminina, num vestido, num salto, você vai transpirar a feminilidade de forma natural, você não vai precisar provar nada para ninguém, e isso vai ser uma coisa tranquila, natural, mas tudo tem o seu tempo, é o tempo. A igreja precisa aprender a lidar com o tempo das pessoas. Eu sou conselheira há muitos anos e eu tenho paciência com o tempo das pessoas. Né? Quando Adão e Eva pecaram, né, que foram expulsos do paraíso, eles viveram uma vida totalmente diferente do que era o que eles tinham lá no paraíso, né? Sim. Tanto é que quando a gente vê animal macho se relacionando com macho, a homossexualidade presente entre os animais, por exemplo, a gente vê que isso tudo é fruto da queda mesmo, né? E quando vem nos falar, mas tem crianças que já com 2 aninhos já começa a manifestar, não é? Isso é resultado e fruto. É resquício de alguma coisa aí. Que tem todo um contexto espiritual também, como tem diversos outros fatores, alimentação, rejeição no útero materno, enfim, diversos fatores. Mas aí, quando a gente percebe essa questão do quão distante o homem chegou daquilo que daquilo que foi o planejado por Deus, pelo Criador. E a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, é incrível
como que as nossas mazelas são expostas, como ele vai mostrando as nossas feiuras. Eu até escrevi um texto recentemente sobre isso, como ele nos sonda de tal forma que a gente consegue ser desnudado, não é? E a gente vai dizendo, Senhor, eu quero ser parecida contigo, eu quero voltar àquela essência, ao primeiro amor, ao início de tudo, aquilo que era o relacionamento de Adão, de Eva contigo, que era um relacionamento de pureza. Eles dois estavam nus e não se envergonhavam. E mesmo assim, eles foram criados para terem vida íntima, sexual, de prazer conjugal, marital, mas tamanha pureza. E é esse nível de pureza nos relacionamentos que Deus ele quer resgatar à medida que nós temos um encontro com Ele. Ele resgata isso em Cristo, né? Eu vejo muito cristão dizendo assim, nossa, depois que eu me converti, tudo piorou em vez de melhorar, porque as pessoas vêm para a igreja com a expectativa de que o mundo delas era ruim e então há uma esperança de que a vida na igreja vai ser melhor. É de fato melhor, mas primeiro você tem que passar pelo processo. É o que eu falo, você tem que passar pelo processo. Se você não passar, você não vai vencer etapa nenhuma na sua vida. Então eu vejo muita gente dizendo assim, puxa, depois que eu me converti, tudo se tornou pior e mais difícil. É lógico, porque quando nós estávamos longe de Cristo, nós não tínhamos luz sobre nada na nossa vida. Nós éramos o que éramos, fazíamos o que fazíamos, e nós não tínhamos uma lente da ética, nós não tínhamos o holofote da moralidade. E quando a gente vem para Cristo, a luz de Cristo joga luz na minha sujeira. Aí eu me vejo, eu falo, uau, eu sou mais feia do que eu imaginava. Como eu sou feia! Porque a luz de Cristo coloca. E a lente da palavra de Deus coloca ética, coloca moral sobre a minha falta de moral, sobre a minha falta de ética. Então, eu entro num senso de responsabilidade. É como se Deus dissesse, olha, você viveu na sua escuridão, você não viu o quanto tua roupa está suja. Eu acendi a luz, olha como você está. E ao se ver, você vai ter que escolher, eu vou continuar suja, com essa roupa suja, ou eu vou querer trocar de roupa. É como o apóstolo Paulo fala, né? Que nossas vestimentas precisam ser trocadas. Sim. E a gente troca no decorrer do caminhar com Cristo. Pois é, a luz dele resplandece sobre nós todos os dias. Então, quanto mais fracos espiritualmente nós estivermos, quanto menos vida de comunhão com Deus, de oração... Menos a gente vai ver qualquer coisa em nós. À medida que as nossas células elas perdem a oxigenação, o corpo padece, morre, não se sustenta, oxida tudo e é câncer, é morte. Nós precisamos constantemente ter vida de oração, por quê? Porque as tentações, as provações vão vir. E principalmente quando a gente estiver fraco, fragilizado na nossa mente, nas nossas emoções, não é? Espiritualmente. Miriam, para que a gente já caminhe aqui para o final, eu queria que você contasse bem rapidinho para a gente o que é o Êxodo para você, o Êxodo Brasil. O Êxodo Brasil, para mim, ele foi a minha escola, né? A minha escola no processo de saída da homossexualidade. Em 1998, eu tive meu primeiro contato com eles, estou com eles até hoje, né? Como filiação. E então toda a minha soma de conhecimento, toda a minha estrutura de conhecimento no processo de saída da vida homossexual, eu aprendi com o Êxodo. Uma das coisas que eu aprendi muito foi exatamente sobre ética, sobre tempo, perseverança do tempo, expectativas realistas. Então, o Êxodo, ele trouxe para mim essa escola de que nada é rápido, de que nada é imediatista e de que não adianta eu mostrar para o mundo uma coisa que dentro de mim é outra. Eu preciso ser autêntico.
que o meu testemunho precisa, antes de tudo, passar pela certificação do tempo, da ética, da conduta, do comportamento e principalmente ética. Nós precisamos de ética, muito. O povo evangélico nos últimos anos, isso eu digo de forma geral, mundial, vive muito sem ética. Então, o Êxodos me deu todo esse conceito, toda essa gama de escola. Então, sair do processo da homossexualidade, para mim, é, antes de tudo, tempo. E é algo de dentro para fora, não de fora para dentro. É de dentro para fora. Isso leva tempo, né? Então, por isso que eles são mais rigorosos, até para que o seu testemunho seja verdadeiramente certificado, para que não haja escândalo, para que não haja envergonhamento, né? De você hoje estar de um jeito e daqui 1 ano, 2 anos não estar mais do mesmo jeito. O que acontece então, é que nós precisamos se certificar da nossa caminhada. A maioria de nós não passou por um discipulado, não é, Miriam? Então a gente aceita Jesus e a gente recebe o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a gente começa a ter força para vencer os vícios, a vencer os desejos, a pornografia, a gente vai resistindo àquilo e a gente quer testemunhar. Essa é uma parte da lição, mas tem outras. O caráter é um processo longo, contínuo. Exatamente. E nós temos uma geração agora, eu costumo dizer que é uma geração de ex-gay fora da placenta do Êxodos. Fora, eu sou de dentro da placenta, eu me formei dentro da placenta do Êxodo, mas eu vejo uma classe de ex-gays gerado fora da placenta do coisa, e que tem essa gama de espiritualidade, isso é forte neles, é impactante, é incrível. Eu vejo a Deus na vida deles, vejo, mas eu preciso ver também mais deles mesmo na vida deles também. Você está me entendendo? Sim. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus na mudança, na transformação, na genuinidade da conversão e do processo de mudança. Eu vejo verdade. Mas eu vejo também que precisa transformar, forjar o caráter, quebrar as vaidades, quebrar um pouco do ego, do eu. Nós precisamos, esse eu tem que diminuir. É verdade. Esse eu dessa geração de ex-gays de agora, precisa diminuir um pouco desse eu. O púlpito não é palco, né, Miriam? O púlpito não é palco. Não é uma crítica que eu estou fazendo. É uma preocupação, não é uma crítica, sim, claro, de verdade. Claro. Não estou criticando. É um zelo com os neófitos. É um zelo, né? A vaidade é terrível. Foi o orgulho que derrubou Satanás, que era Lúcifer, o anjo de luz do céu. E é isso que eu tento passar sempre que eu posso, essa premissa. Deus quer te levar em muitos púlpitos, Deus quer nos levar muito longe, mas nós precisamos marinar, nós precisamos passar pelo tempo da reconstrução e da construção de uma nova identidade, um novo caráter. Não estou dizendo que as pessoas estão sem caráter, não é isso também, mas eu sinto que algumas pessoas precisam desenvolver uma empatia, uma humildade, algo assim que precisa brilhar mais, né? Mas, enfim, é isso. Então, o Êxodos, para mim, é essa escola. Né? Você falou de ética. Qual o seu conceito de ética? Ai, ética é profundo. Eu daria uma outra live, a gente poderia falar sobre isso numa outra live, né? Mas assim,
Eu acho que ética cristã, eu acho que está primeiro em respeito ao próximo e amar ao próximo. E a vida diz o seguinte, que o apóstolo Paulo diz assim, que nós precisamos de entranhas de misericórdias. E que nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, porque mentimos, não amamos nem a Deus e nem o nosso irmão. Profundo. Então, isso é ética. A ética, ela começa quando você consegue perdoar, e quando você consegue relevar, e quando você consegue superar o que os teus irmãos fizeram para você de mal. Porque o apóstolo Paulo, ele fala muito nas suas cartas sobre os inimigos da cruz. E no nosso caminhar com Cristo, nós vamos nos deparar com eles. Nós vamos nos deparar com os lobos, com os mercenários e com os inimigos da cruz. Essas três classes de pessoas, o mercenário e o lobo, eles estão na classe, no patamar da liderança. E o inimigo da cruz, ele está no patamar daquele que caminha conosco, que come conosco na mesa, que vive conosco em comunhão, mas que de uma hora para outra te machuca, te fere, te trai. Isso é falta de ética. Que é a lealdade, né? Que é a falta da lealdade. Né? Então, eu acho que o cristianismo, nós temos que pensar sobre isso. E nós não podemos passar sobre a vida do nosso irmão, nem julgar, nem falar mal. É muito complicado. Isso no meio do cristão, isso no meio do cristão é algo que nós, no futuro, precisamos mexer muito, falar em tempo oportuno, porque senão o nosso testemunho não brilha da maneira como deveria brilhar. Ele pode até brilhar, mas ele não ofusca, ele não resplandece tanto. A questão do julgamento mesmo, né, que a Bíblia fala, que está tão rechaçado aí nas redes sociais, o não julgueis, não julgueis, não julgueis, mas no julgamento, porque eu acho que foi o apóstolo João que disse, na medida que você julga, você é julgado. Você é julgado, exatamente. Naquilo que você está condenando, você não pode se condenar, né? Porque você vai estar sendo hipócrita. Então, esse zelo é fundamental, porque a partir do momento que eu toco, não é, que eu denuncio algo, pode ter sido um lapso na vida da pessoa, mas se eu espalho aquilo, eu acabo com a vida da pessoa, eu destruo aquele momento. E nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos respeitar a história dela, o quanto ela lutou para estar hoje na presença do Senhor. E nós não podemos passar por cima disso, ignorando toda a história da pessoa. É verdade. Né? Então, a gente precisa ser mais sensível, a gente precisa ser mais amoroso, mais ético mesmo, de verdade, Adelaine. Isso nos dias de hoje, é uma das coisas que me preocupa muito. No corpo todo de Cristo. Mas como a gente está envolvido com a classe de ex-gays, é lógico que a gente vê essa abrangência maior em nosso meio, né? Eu quero ainda desenvolver trabalhos a esse respeito e tudo. Enfim, porque eu venho dessa escola. Excelente, excelente. E nos falta discipuladores. Estamos carentes de mestres, de pessoas que nos ensinem, de pessoas que estejam ali dispostas realmente a tratar os furuncos, não é? Que usem de misericórdia para com o outro, para com o próximo. A minha conversão, porque aí a gente vai ter que ir para outra live mesmo, que a gente precisa encerrar aqui. A minha conversão, eu vivi uma fase na minha vida, como tudo foi muito rápido, esse processo de libertação, mas ainda tinham muitas áreas a serem curadas, muitas. E chegou um dado momento que eu fiquei uma pessoa tão altiva,
uma pessoa tão. Eu agi de uma forma tão sem misericórdia para com o próximo que eu não aceitava. Quando alguém vinha abrir o coração para mim para falar de um pecado, eu só faltava ter a vara lá do Moisés para bater na rocha, né? Ou então fazia aquela oração dos discípulos, né? Senhor, manda logo fogo e fulmina, porque não merece viver um traste desses. Então, eu esqueci de onde Deus me tirou. E foi o Espírito Santo que fez um grande milagre e continua fazendo até hoje na minha vida, da minha dependência dele. Então, eu precisei viver essa situação, não é? Onde Deus teve que mostrar quem de fato eu era, o orgulho que estava lá guardado dentro de mim e trazer, né, para que eu pudesse hoje ser outra pessoa, uma pessoa totalmente diferente, e aprendi a usar de misericórdia para com o meu próximo. Porque foi isso que Deus me mostrou. Depois que eu perdi boa parte da força volátil, né, do jeito volátil da parte sexual, Deus foi me mostrar que o meu temperamento, a minha personalidade, tinha muito mais coisas para ser vencida do que ficou. A minha sexualidade compulsiva ficou pequena diante do meu temperamento, né? Diante de uma personalidade totalmente incrível. E aí o Senhor falou assim: então vamos tratar? Doeu muito, o Senhor mexeu muito no meu brio, porque eu também desenvolvi vaidade, altivez de espírito, orgulho. Nossa, orgulhosa que eu era de. E até hoje eu luto com orgulho, até hoje. Eu ponho ele debaixo do meu carcanhar, mas vira e mexe, ele quer sair, né? Então, mas isso. Tem que estar na cruz o tempo todo. Tem que estar na cruz direto. Mas chega uma hora que fica mais tranquilo. O fardo a gente vai largando aí e a gente vai ficando mais leve, sim. As coisas vão ficando mais fáceis. A maturidade ajuda muito também, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. A idade tem as suas vantagens, as suas benécias. Mas a gente não pode se auto-sabotar. A gente tem que pagar o preço. É a parte mais dolorida, é mexer nessa área da personalidade, do temperamento. Eu acho que é a parte mais dolorida. Mas tem que deixar Deus trabalhar. Olha, eu estou muito feliz com a participação, a presença de todos que já passaram por aqui, que continuam aqui conosco. Fiquei muito feliz com a fala aqui do Vitor, né? Que ele disse que está amando os testemunhos, que ele tem acompanhado todos. Quando não dá para ver ao vivo, ele assiste depois. E do quanto isso é tremendo e tem alimentado a sua fé. E como esses feedbacks, eles nos fortalecem, né? Hoje mesmo, hoje à noite, eu tinha 4 compromissos no horário da live. E eu estava aflita, com a minha alma angustiada, eu confesso para você, que hoje eu estava atribulada. Porque é aquela coisa, você quer cumprir, honrar todos os compromissos, não é? E eu orei a Deus e o Senhor falou, ministrou no meu coração. Qual é o único que você não pode ser substituída? Falei, pois eu acho que é a live, eu tenho que estar lá, porque eu me comprometi em estar com os meus irmãos às quartas-feiras no canal. Amém. E eu creio que Deus, assim, ele trouxe paz no meu coração e permitiu que você estivesse aqui com a gente, Miriam, todos esses queridos aqui também estivessem conosco para sermos edificados através do seu testemunho. Foi uma live assim enriquecedora. Eu acredito que esse final, você falando sobre a ética cristã, foi fundamental e que vai fortalecer a vida de muitas pessoas. Então, Miriam, deixa aí o teu recado final para essas pessoas que nos assistem e nos assistirão, minha querida. Amém. Bom, o que eu queria dizer para cada um que está assistindo conosco, você já que acompanhou, o caminho não é fácil, ele é difícil, sim, mas ele é possível, e o resultado dele, puxa,
é a maturidade, é uma vida com Deus, é muito gostoso. A vida com Deus é muito gostosa. A vida gay foi gostosa também, mas a vida com Deus é mais gostosa. Ela é mais gratificante, e além de tudo, ela é eterna, né? E eu vou deixar aqui para vocês o versículo que é o versículo da minha vida, que a vida, o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então continue caminhando, fica firme com Cristo. O Senhor quer transformar você. O Senhor tem pressa às vezes, mas às vezes também não tem pressa. Você é que tem que discernir com Deus, com você, e aonde Deus tem paciência com você. Mas creia no amor de Deus. O Senhor quer caminhar com cada um, estreitar o caminho, estreitar, acima de tudo, o seu relacionamento com Deus. A hora que você adquirir intimidade, estreitamento nesse relacionamento com Deus, não tiver medo de Deus. Eu tive medo de Deus. E quando eu descobri que não deveria ter medo de Deus, hoje ele é meu amigo, eu conto tudo para ele. Eu falo tudo para ele e eu sinto confiança no meu amanhã com ele. E eu quero que você, meu querido, que me ouve aqui também, alcance o nível e o patamar de vitória e esperança que a gente conseguiu. No nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Só te agradecer, tá bom? Só Deus para te Eu que recompensar. agradeço. E agradecer a cada um de vocês que ficou com a gente até aqui, que Deus possa abençoá-los ricamente. Antes de começar essa live, o meu coração se encheu, assim, estava em oração de alegria, de gozo, e o Espírito Santo ministrava uma frase que diz assim: não desista, porque pode ter alguém se inspirando em você. Você nem sabe, mas tem alguém te observando, tem alguém de olho em você. E ouvir aqui o teu testemunho confirma, porque foi muito difícil para você estar aqui hoje, Miriam, mas você não desistiu. E com certeza o teu testemunho ele inspira muitas pessoas. Então, para você que está aí na luta, não é? Entrega tudo, toda a tua vida, de todo o coração, porque, como nós lemos aqui em Jeremias, capítulo 29, depois você medita aí, dos versículos 11 ao 13, o Senhor diz que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. Amém. Que coisa maravilhosa é encontrar Deus no caminho. Não é? O caminho mais difícil é o caminho da obediência, mas sempre vai valer a pena. Sempre, tá bom? sempre. Então, boa noite, pessoal. Que Deus abençoe Amém. ricamente. Estamos indo aqui para 2 horas de live, mas valeu muito a pena. Miriam, fica ainda aí que a gente vai se despedir aqui. Tá bom? Deixa eu encerrar, gente. Beijo a todos. Até a próxima quarta com mais um testemunho transformador. Que Deus te abençoe.